malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para esta sexta-feira negra trago-vos o caso do D.B. Cooper. Não te esqueças já de subscrever o canal, é muito importante para apoiares o meu trabalho aqui pelo YouTube. Portanto, para já o vídeo, vai lá subscrever se ainda não tiveres subscrito e deixa já o teu gosto para mim e no fim comenta e segue-me no Instagram. Tudo começou no dia 24 de novembro de 1971, quando um homem de nome Dan Cooper se dirigiu ao balcão da companhia aérea Northwest Airlines no aeroporto de Portland, Oregon, para comprar uma viagem de avião para Seattle, Washington, e essa viagem ia demorar cerca de 30 minutos mais ou menos. Os passageiros entraram todos para o avião Boeing 727 e o Dan Cooper sentou-se na cadeira 18C, que ficava no fim de todas, basicamente à beira da porta da cabine de passageiros. Ele sentou-se e acendeu um cigarro e pediu um whisky. Vários passageiros disseram que ele tinha cerca de 1,78 m ou 1,83 m de altura. E era um homem muito bem apresentado, tinha cerca de 40 e poucos anos e tinha vestido um fato preto, uma camisa branca muito bem passada, tanto a camisa como o fato, uma gravata preta e uma casaca, uma espécie de gabardine preta também, e só levava com ele uma única mala preta. Para além disso, tinha também um alfinete de gravata, que eu ia me esqueci de referir, mas é importante referir esta parte. O avião descolou às 2h30 da tarde e o avião ia praticamente vazio, portanto as pessoas iam muito dispersas umas das outras, daí não se terem apercebido muito bem do que estava a acontecer, que eu já vou falar mais à frente. Uma das comissárias de bordo, chamada Florence Schaffner, era a que estava a passar pelo Dan Cooper num determinado momento, em que ele lhe entregou um bilhete escrito por ele e ela não deu grande importância e nem chegou a ler, pôs no bolso, porque achou ela que era o bilhete com o número de um homem de negócios que estava a sentir-se sozinho, que queria companhia, então não deu grande importância àquilo e meteu no bolso. E quando o Dan percebeu que ela não ia ler, chamou-a novamente e disse-lhe se fosse eu assim, li o bilhete porque eu tenho aqui uma bomba. Vou passar então a dizer exatamente o que o bilhete dizia. Tenho uma bomba na minha mala, vou usá-la se necessário. Quero que se sente ao meu lado, estás a ser raptada. E então a Florence atendeu ao pedido dele e sentou-se à beira dele e pediu para ver a tal bomba que ele tinha, para confirmar se o que ele estava a dizer era mesmo verdade. E ele então abriu a mala e ela viu lá a bomba. Depois de fechar a mala, ele disse à Florence que queria $200.000 e 4 paraquedas, 2 primários e 2 de reserva. O que a Florence fez foi então passar a mensagem aos pilotos para eles contactarem as autoridades e o aeroporto para então começarem a tentar arranjar as coisas para ele. Quando ela voltou para o avião, para a zona dos passageiros, o Dan Cooper estava a usar uns óculos de sol escuros. O piloto chamava-se William Scott e ele entrou em contacto com o pessoal do aeroporto de Seattle para explicar que estavam a ter uma situação muito complicada no avião, que estava um homem que ninguém sabia de onde é que ele era, quem é que ele era, a pedir $200.000 e 4 paraquedas e que se tratava de um sequestro. Os passageiros foram avisados de que o voo ia demorar mais um bocadinho, portanto ia-se atrasar devido a um pequeno problema mecânico no avião, e na verdade não era um problema mecânico, não é? Era toda aquela situação de sequestro, só que não podiam dizer, né? Senão as pessoas, coitadas, passavam-se. O dono da companhia aérea Northwest Airlines deu autorização para se começar então a tentar arranjar tudo o que ele estava a pedir, que o Dan Cooper estava a pedir, e para que toda a gente fizesse tudo aquilo que ele quisesse, que lhe desse tudo o que ele quisesse e fizesse tudo aquilo que ele quisesse, portanto cumprissem todas as ordens dele. Durante muitas horas, cerca de 2 horas, o avião esteve a andar em círculos, a sobrevoar, portanto, o aeroporto de Seattle, isto para queimar tempo, por assim dizer, enquanto estavam a tentar arranjar tudo o que o Dan Cooper estava a exigir.
Mais tarde, a Florence disse à polícia que o Dan Cooper parecia conhecer muito bem aquela zona e por onde eles estavam a passar, porque no momento em que eles estavam a passar Lacoma, ele disse-lhe: isto aqui parece-me Lacoma, e realmente era, portanto ele tinha alguns conhecimentos da área onde eles estavam a passar. A Florence descreveu como um senhor bastante calmo e simpático e educado, e uma outra hospedeira de bordo chamada Tina McCloy concordou com ela e acrescentou ainda que em nenhum momento ele foi rude com elas, foi super simpático. Houve uma altura em que ele pediu mais um whisky e uma água e quis pagar as coisas, e até disse à Florence para ficar com o troco. Ela não queria e ele insistiu mesmo muito para ela ficar com o troco, e ainda se ofereceu para pagar as refeições de todas as pessoas que estavam naquele voo. Entretanto, conseguiram arranjar tudo que Dan Cooper queria e eles colocaram as notas todas na mesma série. Tinha um L para ser mais fácil de identificar as notas caso elas aparecessem em algum lado ou ele pagasse com elas em algum lugar. Assim era mais fácil de identificarem que aquelas notas eram as que tinham sido dadas a ele. A polícia queria dar ao Dan paraquedas militares, só que ele não quis. Disse que queria paraquedas em que as cordas fossem abertas manualmente e, portanto, recusou os paraquedas militares. Às 5h24, eles disseram então ao Dan Cooper que todas as suas exigências tinham sido feitas, eles tinham tudo já pronto no aeroporto de Seattle à espera dele, e então às 5h40 eles aterraram no aeroporto de Seattle. O Dan Cooper disse ao Scott, ao piloto, para aterrar numa zona um bocadinho mais afastada e para apagar todas as luzes do avião, porque caso houvessem snipers da polícia para dispararem contra ele, não iam conseguir ver o que estava a passar-se lá dentro e quem é que estava lá dentro e onde é que ele estava, e assim era mais fácil para ele, era mais seguro para ele. Um gerente de operações chamado Al Lee foi quem foi entregar tudo os paraquedas e o dinheiro ao Dan Cooper, aliás, a uma das hospedeiras de bordo, e ele então vestiu-se de civil para tentar, quando fizesse a entrega, ver alguma coisa, mas não conseguiu, e pronto, mal entregou tudo. O Dan Cooper decidiu então deixar toda a gente sair, tanto os passageiros como as hospedeiras de bordo. Entretanto, o Dan Cooper disse aos pilotos qual é que era o plano dele, e então ele disse que queria ir para a cidade do México, e enquanto isso eles estavam a reabastecer o avião, e disse que queria ir a uma velocidade muito pequena, portanto ele queria que o avião fosse muito devagar e a uma altitude muito baixa, e com isto tudo, com tudo o que ele queria, o copiloto avisou que para isso eles iam ter que reabastecer o avião novamente em algum sítio, e então chegaram à conclusão de que iam reabastecer o avião em Reno, Nevada. Para além disso, ele queria que a porta traseira do avião fosse sempre aberta e as escadas fossem abertas, e eles recusaram-se, disseram que era muito perigoso, e então ele disse: ok, pronto, fechem isso que eu depois abro manualmente. Portanto, só aí já se percebia, não é, que ele definitivamente queria saltar, não é, porque queria os paraquedas e queria que o avião fosse baixo e a uma velocidade muito, muito curta, portanto devagar, e queria que a porta traseira fosse aberta, portanto ele definitivamente queria saltar. Só que ainda assim a polícia achou sempre que ele não ia ter coragem, e quando chegasse ao México ele ia estar dentro do avião, eles iam lá estar à espera dele no aeroporto e iam apanhá-lo. Às 7h40 o avião finalmente descola e juntamente com ele 2 aviões militares de uma base muito perto daquela descolaram também, um bocadinho mais afastados, para tentar ver o que é que estava a acontecer e se ia acontecer algo de estranho com o avião, se ele ia fazer alguma coisa. Às 8h30 da noite aproximadamente, o Dan Cooper saltou do avião e a tripulação, aliás, os pilotos perceberam porque houve logo uma rápida diferença no fluxo de ar. Às 10h15 da noite, o avião pousa então a terra no aeroporto de Reno, e como eu disse anteriormente, a polícia estava lá toda, o FBI, estava toda a gente lá, porque achavam mesmo que o Cooper não ia saltar do avião, e então quando eles entraram,
ele já não estava lá, já tinha saltado. O FBI encontrou 66 impressões digitais não identificadas no avião e para além disso encontraram também a gravata e o alfinete de gravata do Dan Cooper. Para além disso encontraram também lá 2 dos paraquedas que lhes tinham dado, portanto ele só levou 2 e deixou lá outros 2. Foram feitos vários retratos dele com base naquilo que as pessoas diziam e daí a verem uma ou duas imagens dele, pouco mais, por causa disso. Houveram cerca de 600 suspeitos ao longo desta investigação toda, mas nunca nenhum deles nos levou a nada. Havia sempre alguma coisa que não batia certo, então eles eram sempre todos deixados de lado. Houve um chamado Richard McCoy, que foi realmente o principal suspeito, e a polícia achava mesmo que tinha sido ele, porque 5 meses depois de acontecer isto ele fez exatamente a mesma coisa, meteu-se num avião, exigiu dinheiro e paraquedas e saltou. E como devem achar, não é? Como devem calcular, há gente muito burra, não é? Que tentou fazer o mesmo e que correu mal, não é? Porque não sabem, não percebem de nada e pronto, tiraram-se do avião. Alguns foram apanhados, outros morreram com o impacto da queda, portanto, o que fez com que as pessoas finalmente parassem de tentar fazer o mesmo, recriar o mesmo sequestro. Uma das dúvidas que ficou sempre assim a pairar no ar foram os conhecimentos dele em relação à aviação e às capacidades daquele avião em específico, o que faz com que muita gente ache que ele podia ser um trabalhador daquela companhia aérea ou até mesmo um piloto reformado. Em 1980, um menino encontrou vários sacos de notas no Rio Colômbia e o mais engraçado é que estas notas pertenciam às notas que foram dadas ao Dan Cooper, portanto tinham o mesmo número de série, tudo igual, só que nunca foi encontrado nenhum corpo, lá está, a única coisa que foi encontrada dele foi mesmo essas notas, portanto não se sabe se ele está vivo, se está morto, se ele conseguiu, se não. Ainda por cima, o sítio onde ele saltou era um sítio com muitas árvores, só que é assim, parece um bocado impossível, não é? Podia ter corrido mal, só que lá está. Ele conhecia aquela zona, eles iam no avião e ele já ia dizer, eu acho que isto é isto, eu acho que aquilo é aquilo, e acertava, portanto ele tinha conhecimento de onde estava e do sítio onde ele ia saltar. Até hoje o Dan Cooper continua a ser o único sequestrador da história da aviação americana a não ser identificado, e como vocês repararam, eu disse o nome dele este tempo todo como Dan Cooper e realmente ele apresentou-se no balcão da companhia aérea como Dan Cooper, só que porque é que este caso ficou conhecido como o caso do D.B. Cooper? Isto porque um repórter amador, à pressa a escrever um artigo para o jornal, enganou-se, em vez de colocar Dan Cooper, colocou D.B. Cooper, e depois os jornais todos a copiar informações e tudo acabaram também por colocar D.B. Cooper, e portanto até hoje ele ficou conhecido como D.B. Cooper, mas na verdade chamava-se Dan Cooper. E é isso, malta, este foi o caso de hoje. Sempre foi um caso que me assim, fez muito pensar, sabem? Se ele sobreviveu, se não, se conseguiu terminar o plano dele bem ou se não, se deu tudo errado, se ele morreu durante a queda ou se, sei lá, olhem, não sei. Como nunca foi encontrado nenhum corpo, deixa muito a pensar, não é? Muito a questionar, mas enfim. Eu encontrei um documentário de 2 episódios no canal História sobre ele. Infelizmente não consegui ver, eu não estou a conseguir encontrar. Eu encontrei no site deles, mas sinceramente lá nem aparece data nem nada, então não sei quando é que ele saiu ou se ainda vai sair, não há informação disso. De qualquer das formas, se eu encontrar mais alguma coisa, eu deixo na caixa de descrição, porque eu também quero muito ver, porque acho mesmo super interessante saber quem é que foi este homem, porque não sabe nada, só sabe isto, que ele meteu-se num avião, saltou, não sabe de onde é que ele era, que idade tinha ao certo, se tinha família, se não, enfim, não sabe nada. Portanto é isso, malta, deixam
Deixem-me aqui em baixo nos comentários o que é que vocês acharam, o que é que vocês acham que aconteceu. Quero muito saber a vossa opinião, vamos trocar aqui ideias. Não se esqueçam de deixar o vosso gosto, subscrever ao canal e ativarem as notificações para sempre que sair um vídeo vocês saberem, o YouTube vai vos notificar. E sigam-me no Instagram também, que eu estou sempre por lá e assim qualquer dúvida que tenham eu respondo lá. E pronto, eu faço questionários também e coisas do género e portanto estou sempre a tentar interagir convosco. E é isso, malta. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!